Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para esse espaço que nós temos semanalmente. Falamos sempre sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, agradecendo a presença de todos, desejando que todos estejam bem e que nós possamos aproveitar da melhor forma possível os assuntos que serão falados nesta noite. E agradecendo mais uma vez a presença de vocês, que nos dá muita alegria, porque nós temos certeza de estarmos divulgando, espalhando os conhecimentos, os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, eu queria informar a todos que essa reunião está sendo gravada e as imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão Oficial e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão. Como podemos ver aqui no folheto, onde estão determinados os itens que compõem as cestas básicas que nós distribuímos mensalmente. Inclusive, nesse folheto também estão descritas todas as formas para quem desejar e para quem puder fazer a colaboração. Quem desejar também pode colocar água para ser fluidificada. Os pedidos de vibrações, cursos, grupos de estudo, todos esses assuntos referentes ao lar, inclusive todas as atividades que o lar promove, estão todos detalhados no site do Lar do Amor Cristão. O endereço é o www.lardoamorcristal.org.br. Lá vocês encontrarão todas as informações que é necessário. Hoje, o tema da noite, nós estamos continuando o estudo das epístolas de Paulo. Hoje vai ser a carta aos Romanos, cujo título é Também nos gloriamos nas tribulações. Quem vai fazer a apresentação para nós vai ser a nossa querida Edi Marcuzzi. Depois a Alex fala as vibrações. E agora, para iniciarmos, eu vou convidar aqui a nossa Edma, nossa amiga e aluna dos cursos do Lar, que ela vai fazer uma leitura aqui para nós. Boa noite, Edma. Muito obrigado por participar aqui. Boa noite. A leitura de hoje é um livro de André Luiz, chamado Buscas e Acharás, e a mensagem é de Emmanuel. O item 17, algo em nós. Reconhecemos todos que o mundo atravessa agitadas crises de transição, mas pode ser, onde estiveres, a escora de fé em que outros se apoiem. Surgem calamidades, entretanto, nada te impede de ser o refúgio em que se alimente pequenina tarefa socorrista. Golpes de violência demonstram os desvarios de muitos companheiros da humanidade, mas o conhecimento superior te autoriza a efetuar o esforço de reajuste. Às vezes, labaredas de discórdia rebentam nos melhores grupos sociais. No entanto, retens os necessários recursos de espírito a fim de restaurar a obra da união. Tribulações em família se destacam aqui e ali com ímpeto arrasador. Porém, dispões de meios precisos para ser um ponto de amparo e compreensão no reduto doméstico. Ideias estranhas enxameiam no campo da inteligência, tentando desprimorar valores humanos. Guardas, porém, a possibilidade de ser fiel à dignidade da vida. Muitos se inclinam para o ódio. Se quiseres, consegues personalizar a presença do amor. Há quem vibre favorecendo a guerra. No entanto, serás o toque da paz. Todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados,
ainda no regime de vinculação no planeta terrestre, estamos vendo as transformações do mundo e compartilhando do trabalho que decorre de todas elas. Porém, urge reconhecer que cada um de nós pode ser uma parcela de serviço, acrescentando algo de bom ao processo evolutivo, em que nos achamos irmanados com vistas à vitória do bem na construção do futuro para o reino de Deus. Emmanuel. Muito obrigado, viu, Edmas, pela sua leitura. E agora, então, nós vamos nos preparando, nos tranquilizando, elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus, ele nos envolvendo com muito amor, com muito carinho, nos dando mais força, mais equilíbrio, para que possamos enfrentar as dificuldades nos nossos afazeres do dia a dia, sempre com muito amor, com muita paz. E assim também agradecendo esta oportunidade desse aprendizado, e agradecendo ao Mestre Jesus por todos os exemplos que nos dá. E com tua prece, Divino Mestre, iniciamos o Evangelho desta noite assim dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, e assim convidamos a nossa querida Edi Marcuse para fazer a apresentação da carta de Paulo desta noite. Boa noite, Edi, muito obrigado por participar aqui do nosso Evangelho. Boa noite, Ângelo, boa noite a todos. Gratidão, Edmas, pela leitura e a você pelo convite para participar desse Evangelho. Hoje, né, como o Ângelo disse, nós estamos continuando o nosso estudo das epístolas de Paulo, lembrando que epístolas são cartas, mas não são cartas destinadas à pessoa, mas para todo um povo que recebeu. E se a gente observar, essas cartas são atemporais, portanto, nós podemos entender que elas são dirigidas também para nós. Então, vamos pensar que Paulo está escrevendo um ensinamento para cada um de nós. Assim, cada vez que a gente lê uma epístola, deve procurar qual a lição que ele quer nos transmitir. Ok? E hoje nós vamos estudar o capítulo 142 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, que traz a epístola que o Ângelo leu, né? Também nos gloriamos nas tribulações, de Paulo, dirigida aos romanos. Nos gloriamos. A palavra usada aqui é a mesma que está em Romanos 5:2, aqui no caso é 5:3, né? Então é a mesma que está no 5:2, traduzida como nos alegramos com a cabeça erguida. O significado é que nos regozijamos não apenas na esperança, não apenas nos resultados diretos da justificação, no efeito imediato que a própria religião produz, mas carregamos nossa alegria e triunfo
até no meio das provações. De acordo com isso, nosso Salvador ordenou que seus seguidores se alegrassem nas tribulações. Nas tribulações, nas aflições. A palavra usada aqui se refere a todos os tipos de provações que as pessoas são chamadas a suportar. Embora seja possível que Paulo tenha se referido particularmente às várias perseguições e provações que eles foram chamados a suportar naquela época como cristãos. Emmanuel diz que Paulo de Tarso, comentando os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar a sua alegria nas tribulações. E quem nunca passou por tribulações? Quando se está passando por ela, é ruim, mas são elas que fortalecem o nosso caminho. Vamos lembrar quando alguns apóstolos estavam no barco com Jesus, e aí começou uma tempestade, e Jesus estava dormindo. Eles o despertaram, acordaram Jesus, e Jesus dá a ordem, e o mar se acalma. E nós somos exatamente assim. Ao invés de buscar Jesus, nos desesperamos. Nas tribulações, em primeiro lugar, nós nos desesperamos, quando deveríamos nos acalmar. Nenhuma tribulação é eterna, ninguém vai sofrer eternamente. E aí Emmanuel fala, o cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Quando falamos de Paulo de Tarso, costumamos falar da sua conversão, mas não foi assim tão simples. Paulo encontrou Jesus, ouviu sua palavra e se converteu? Não. Quando lemos o livro Paulo e Estevão, quem não conhece esse livro, procura conhecer. Esse livro tem duas partes. Na primeira parte, ele mostra Paulo, ainda Saulo, perseguindo os cristãos. Uma pessoa íntegra que agia de acordo com suas convicções. Quando ele entrou em contato com o cristianismo, também não se converteu de imediato. Ele passou por tribulações, ficou cego, depois foi conhecer o cristianismo e daí se converteu. Conhecer o cristianismo não era tão fácil como hoje, não tinha livros, internet, YouTube, né? Hoje não somos perseguidos, temos muitos meios de nos informar e colocar em prática em nossa vida. Não são apenas as coisas boas da vida que devemos agradecer, mas também as tribulações, como resgates justos, pedidos por nós mesmos, e como exercício de paciência, uma das maiores virtudes a serem conquistadas. Mas nosso hábito de reclamar ainda está muito aflorado. Nós reclamamos do calor, reclamamos do frio, reclamamos de tudo. Precisamos parar com esse hábito e observar mais o que eu posso mudar. Começar por pequenas coisas. A palavra de Paulo não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que a redenção lhe custou. Muitas vezes, ele se refere às dilacerações do caminho, ressaltando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que reforma a sua vida, ele estava entre açoites, desesperanças e pedradas. Entre as graças de Jesus que foi ao seu encontro e o esforço que lhe competia efetuar por encontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e muita renúncia.
Reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na Terra com tarefas definidas na autoridade ou no governo do mundo, mas podemos garantir que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. E nós devemos entender que não é porque eu não tenho um cargo de político ou de juiz, ou autoridade qualquer, que eu não tenho o meu papel como apóstolo. Todos nós podemos e devemos buscar em nossa vida viver o Evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí está a necessidade da reforma íntima. Porque se eu não me amo, como é que eu vou amar meu próximo? Ou seja, não vou amar o meu próximo. Quando Jesus estava condenado à morte, quando Paulo estava condenado à morte, ele soube que a filha do juiz estava mal. Ele chamou Lucas, que era médico, e pediu que Lucas a curasse. Veja, segundo o nosso entendimento, ele tinha todas as razões para querer que a menina morresse, para que o juiz sofresse. Mas não, ele já tinha aprendido a amar. Então, para começar a aprender a amar, podemos introduzir na nossa vida o exercício do perdão. E Emmanuel pede que recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo o seu curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele descortina. Então, não adquirimos experiência se ficarmos sentados à beira do caminho. Na ociosidade, não se aprende nada. E também não é só não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Como? Tratar bem, fazer uma oração pelo que está sofrendo, até chegar no mais difícil, que é orar pelos algozes, ou seja, orar por aqueles que nos fazem mal. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. E prosseguir com o Cristo é acompanhar as suas pegadas, evitando o desvio astucioso. No exame das considerações paulinas, não esqueçamos que se Jesus veio até nós, nos cabe marchar sem parar ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação será começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Ou seja, fazer nossa reforma íntima. Pois é, reformar a nossa casa já é difícil. Muitas vezes a gente quer desistir. Imagina reformar nossa forma de ser, nosso comportamento. Começar do zero é mais fácil, mas como nós trazemos nossas tendências, temos muitos desafios pelo caminho. A tribulação trabalha a paciência, a resiliência em testes, sem sofrer perdas ou deterioração. Muito pelo contrário, é de grande valia para o nosso aprimoramento, ajudando-nos a nos livrar de revoltas, lamúrias, azedumes e descontentamento. A tribulação não é nenhum êxtase repentino ou sensações extraordinárias que possamos ter de alegria espiritual, porque descobrimos que as tribulações pelas quais passamos exercitam e aumentam nossa paciência, nossa moderada tolerância às injúrias recebidas ou às perseguições sofridas. A paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E com esperança, permaneçamos unidos em tranquilidade,
ligados em um só pensamento, com o objetivo de doarmos o que há de melhor em nós: o carinho, a compreensão, a alegria, para podermos ajudar aos nossos semelhantes. Sentindo a paz e o amor que nos envolve, exteriorizemos nossas energias em benefício daqueles que necessitam mais do que nós. E assim, vibremos por essa casa que nos acolhe e nos dá sustentação, para todas as instituições que trabalham para o bem, pelos nossos familiares, parentes, amigos, vizinhos, todos aqueles com os quais temos contato no nosso dia a dia. Vibremos pelas crianças, pelos jovens, no sentido de seguir os caminhos retos da vida. Vibremos por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, pelos que se detêm no vício em geral, especialmente aqueles que se ligam às drogas e ao álcool. Vibremos pelos nossos governantes e de todos os países, e em especial àqueles que se encontram em guerra, para que se governem com justiça, responsabilidade e amor. Vivemos pela expansão do Evangelho sobre a face da terra, pela paz e a fraternidade para todos os corações. Vibremos para que todos nós possamos cada vez mais aprender e viver os nossos ensinamentos, os ensinamentos que recebemos de Jesus Cristo. Graças a Deus. Arlete, por favor, continua. Então, vamos continuar nessa vibração de amor, de paz, e vamos assim, juntamente com os nossos mentores, com os mentores do Lar do Amor Cristão, adentrar os nossos lares. Vamos, neste momento, inundar a nossa casa com uma luz azul. Ela vai resplandecendo em cada cômodo do nosso lar, retirando as formas pensamentos, as negatividades, preenchendo o nosso lar com amor, com compreensão, com alegria e com fraternidade. E esta mesma luz vai penetrando nos nossos alimentos, para que eles se tornem saudáveis não somente para o nosso corpo físico, mas também para o nosso espírito. Que ele não seja apenas o pão do nosso dia, mas também o pão da nossa alma. A água que estamos preparando, esse alimentos, possam ser fluidificadas neste momento, com tudo aquilo que necessitamos para nosso lar, a paz e a harmonia. E assim, nós abrimos a porta da nossa casa. Pedimos aos nossos mentores que visitem os lares dos nossos vizinhos, que eles possam receber aquilo que estão mais necessitados. Pode ser a saúde, a harmonia, pode ser um emprego, às vezes um vizinho que tenha algum vício, que nesse momento ele possa receber esta luz para a sua modificação. E vamos receber agora os nossos familiares, abraçando um a um, colocando-os no centro da nossa sala, formando um grande círculo. Este círculo está inundado com esta luz azul. Cada familiar nosso
recebendo aquilo que ele tem mais necessidade. Vamos mentalizando este familiar. Aquele que nos pediu saúde, aquele que pediu um emprego, harmonia, esperança. Este círculo forma uma grande onda de luz azul e se eleva até Jesus, para que seus pedidos sejam atendidos. Colocamos nesses círculos também aqueles que nos pedem vibrações, que eles também sejam atendidos neste momento. E agora vamos nos sentar confortavelmente. Vamos nos inundando com esta luz, que vai penetrando no alto da nossa cabeça, inundando o nosso cérebro e células cerebrais, trazendo a paz, pensamentos positivos. Esta luz vai descendo lentamente pelo nosso sistema nervoso central, vai descendo, iluminando toda a nossa coluna, todas as vértebras, vai até a ponta dos nossos pés. E agora ela volta para cima, na nossa face, iluminando a nossa face e descendo lentamente por toda a nossa laringe, faringe, todo o nosso sistema circulatório, respiratório, os nossos brônquios, pulmões, todos os alvéolos pulmonares. E esta luz vai descendo e vai levando energia a cada célula do nosso sistema digestório, renovando o nosso sistema celular, estômago, esôfago, duodeno, nosso fígado, vesícula, pâncreas, o nosso baço. E desce lentamente para nosso sistema urinário, os rins, os canais, até o nosso sistema excretor da urina. E agora, para o nosso intestino. Visualizando esta luz percorrendo todo o nosso intestino. Nosso sistema reprodutor e excretor. E assim, pedimos aos nossos mentores que, neste momento, fluidifiquem a água que está ao nosso lado, que ela possa trazer para nós saúde, bem-estar físico e espiritual, tranquilidade e serenidade. E assim, Pai, agradecemos a oportunidade de trabalharmos na Tua seara bendita,
que essa tua luz cubra toda a humanidade. Que o teu evangelho possa florescer em todos os lares. Que esteja sempre conosco, Senhor, trazendo a sua paz e o seu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a Edi, a companheira que fez a leitura. Muito obrigada, vocês sempre abrilhantando o nosso evangelho. Obrigada. Obrigada, Darcy.